Olá, será que eu estou ao vivo aqui? Bom, segundo o Facebook, eu estou ao vivo, apesar de eu não ter o meu retorno aqui. Deixa eu ver. Ah, legal. Já tive um retorno que estão me vendo. Então, olá a todos. Eu sou a doutora Rosângela Simão Bianchini, trabalho no Instituto de Botânica. A minha linha de pesquisa é taxonomia, que é uma linha de você saber o nome das plantas, e com esse nome científico nós temos todas as informações exatamente daquele indivíduo. Isso é com o que eu trabalho. Mas hoje eu estou aqui, eu gostaria de falar com vocês sobre essas plantinhas que são indesejáveis no nosso jardim, no nosso vasinho, que nós chamamos de plantas ruderais ou matos. Esse grupo de plantas, ele faz parte, sim, da ciência. Tem muitas pessoas que pesquisam isso. Tem um nome que se dá para esse tipo de pesquisa, que é matologia. Em Portugal se usa mais até do que no Brasil. Dentro das plantas que nós temos nos nossos vasinhos, nós podemos reconhecer espécies que são ruderais. Quem são essas? São aquelas que acompanham o homem, aonde o homem vai. Geralmente, elas têm um mecanismo para ir junto com o homem. Por exemplo, o picão ou carrapicho. Então, está sempre associada ao homem. Tem muitas formas da planta acompanhar. Ela talvez se adaptou a essa alteração do meio ambiente que o homem faz. Também tem aquelas plantas que nós chamamos que são plantas espontâneas, que um dia o homem cultivou, ela entrou na natureza e hoje ela ocorre na natureza normalmente. E muitas vezes é uma ave ou vento que traz a semente para o nosso jardim. É bastante sutil a diferença da planta ruderal dessa subespontânea. A subespontânea, geralmente, você sabe de onde ela é nativa, de qual país, de qual território. Alguém trouxe ela para cultivar, por exemplo, a Maria Sem Vergonha, que virou muito mais do que subespontânea, ela é quase uma invasora. E nós temos também que são aquelas plantas que são infestantes. As infestantes podem ser as ruderais, pode ser uma planta nativa e às vezes a própria cultivada que se torna uma infestação. Ela iniciou como um cultivo e depois toma conta de toda a nossa área. Isso eu sempre falando de vasinhos, de jardim. E ainda nós temos as plantas que são nocivas, são aquelas que fazem mal para o vaso, para a terra de alguma forma. Então, na verdade, é esse grupo de plantas que nós vamos ver, que eu gostaria de falar com vocês hoje. Então, é interessante porque tem pessoas que passam a vida tentando controlar essas plantas. Por exemplo, quem tem um cultivo, lavrador, procura ou capinar, ou pôr um veneno, de alguma forma que se vê livre dessas plantas. Essas plantas, elas realmente contaminam a produção do lavrador. Por exemplo, todo mundo conhece a expressão de separar o joio do trigo, porque quem está plantando trigo, a semente do joio é muito parecida e ela contamina. Então, se você tem um trigo cheio de joio, é um trigo que não tem valor comercial. E aí tem muitas espécies. Tem plantas que têm espinho, que machuca
o lavrador. Outras crescem mais alto do que a planta cultivada, fazem sombra. Muitas vezes essas plantas são nativas, elas também não são interessantes. Então, isso nós estamos falando para o lavrador. Mas, como nós estamos em tempo de isolamento social, o meu interesse é falar para vocês daquele vasinho, uma plantinha mais delicada. Muitas vezes é a planta que você pôs no vasinho que fugiu do cultivo. E aí toma conta de todo o jardim. E nós temos conhecido que o cientista tem certeza, mais de 350 mil espécies no mundo. Dessas plantas, mais ou menos 2.000 espécies são as que são consideradas ruderais, mas nem todas ocorrem no Brasil. É claro, as plantas ruderais também têm essa tendência de escolher solo, clima, temperatura. Então, algumas plantas ocorrem só nos trópicos. Tem plantas ruderais que eu vi, por exemplo, no Chile, que para mim era uma flor linda, que serviria como planta ornamental. E a gente via crescendo como ruderal. E aqui no Brasil, nem como ornamental ela cresce. Então, nós vamos olhar para as nossas plantas ruderais. É claro que eu teria muito para falar. Talvez eu teria que fazer várias apresentações. Quem conhece as plantas não é segredo que essas plantas estão por aí. Então, eu trouxe aqui alguns vasinhos para dar exemplo para vocês. A minha casa é cheia de vasos, eu tenho jardim, eu gosto muito. Então, além de pesquisar, em casa eu mantenho essa ideia. Então, olha o meu vasinho. É um vasinho que eu tinha uma espadinha de São Jorge pequena. Eu deixei algumas semanas até para essa apresentação e olha quem apareceu. Como elas chegaram aqui? Elas podem estar no solo que eu trouxe. Eu sempre coloco um solo novo, né? Eu pego uma terra mais adubada. É muito difícil você evitar que uma semente venha. Essa daqui, eu acho que dá para ver. Opa! Essa plantinha aqui, ela chama Crepes japonica. Esse nome japônica vem do Japão. Não necessariamente ela crescia só no Japão. É que quem deu o nome pela primeira vez encontrou essa planta no Japão. Então, essa Crepes japônica, ela vem, essa aqui eu vou arrancar. Então, isso, quem tem o seu vasinho e está cuidando, uma dica: todos os dias olhe aquilo, saiba bem o que você está plantando, você tem que conhecer o que você semeou. Olha a Crepes japônica, como que é a folhinha dela. Eu arranco com a raiz e tudo, né? A minha já estava dando flores, agora a flor murchou porque nós estamos sem sol, mas na hora do sol a flor fica aberta, não é feia, é amarelinha, bonitinha. Então nós temos que tirar. Como que ela chegou no meu vaso? A semente dela é muito pequena e voa com o vento. E muitas espécies, então, vêm pelo vento, como essa daqui, a Crepes japônica. Aí, no mesmo vaso, eu trouxe vários vasos, eu tenho uma outra plantinha aqui. Então, eu sei que no meu vaso é essa que eu quero. Eu tenho uma outra planta que eu tenho que arrancar com bastante cuidado para vir toda a raiz. Isso aqui é uma mudinha de Rubus roseifolius. O Rubus roseifolius é bem conhecido por quem anda muito nas trilhas daqui de São Paulo, da Mata Atlântica. Ela dá uma amorinha selvagem, uma framboesa selvagem, é bastante gostosa. E os passarinhos comem essa framboesa da nossa mata aqui dos arredores. E aí, é claro, que distribuem pelo ar e caiu no meu vasinho. E olha, cresceu, ela tem muito espinho, então eu não gostaria de deixar essa planta no vaso por causa dos espinhos. Então, a gente retira também. Por que essas plantas? Aqui nós temos também o capim, então são várias.
todas elas eu tenho que retirar. Algumas eu preciso de algumas ferramentas, como por exemplo, eu tenho aqui um arranca-inso. Então, a planta, essa planta que a gente chama de mato, também é chamada de inso. Então nós temos o arranca-inso, esse aqui é um deles, tem mais de um tipo. Ele é bem firme e ajuda a gente a penetrar a terra, porque tem algumas plantas como essa. Ah, vocês estão me ajudando aqui. Obrigada. Essa plantinha aqui, olha, ela é chamada tiririca de flor amarela, o nome popular dela. Então, essa plantinha, ela tem uma florzinha amarela muito pequenininha, e ela é indesejável, principalmente em gramados. Nos meus vasinhos, eles aparecem muito. O que acontece? Se eu puxar essa tiririca, o que vai acontecer? Eu simplesmente vou quebrar ela. Eu quebro. E aí o que fica? O bulbo. E esse bulbo, daqui a poucos dias, já tem uma nova plantinha. E ele vai ficar mais firme. Mais firme. E então eu vou precisar do arranca-inso para retirar essa planta inteira. E não é só essa. Esse é um exemplo, são várias tiriricas que eu preciso do arranca-inso. Não posso puxar apenas. Alguns gramados também, algumas gramas fazem isso. Aí a gente pensa, o que a gente pode fazer com o nosso vasinho? É tão gostoso agora que a gente está, mesmo trabalhando em casa, quem está fazendo um teletrabalho, ou home office, o que seja, você para a cada 1 hora, 1 hora e meia, tenha um vaso. Se você tem um canteiro em casa com terra, vai ali, você pode plantar hortaliças, salsinha, é bem fácil de crescer. Nós temos uma aqui que chega a ser ruderal, essa daqui. É um tipo de um almeirão, na verdade é o gênero do alface, é o almeirão pena de índio. Ela, até alguns anos atrás, nós não encontrávamos ela aqui no Brasil. Ela veio lá da região do Canadá, ela virou infestante lá na região do Canadá, Estados Unidos, e aqui ela está chegando. A folha dela é saborosa, aqui nós usamos sim como alimentação, e no meu jardim eu tenho várias dela, roxinha, bonitinha. Essa daqui eu controlo como? Eu vou retirando as folhas e quando ela chega para dar flor, a gente corta a planta toda. Então, agora a pergunta, por que essas plantas se tornam ruderais? Bom, as plantas que são ruderais, elas se adaptaram de algum jeito. Algumas plantas que estão ruderais aqui em São Paulo são nativas. Então, aqui eu tenho exemplo de uma samambaia. Essa samambaia, eu acho que quase todo mundo encontra nos canteirinhos, principalmente jardins aqui da região de São Paulo, talvez Paraná, Minas Gerais, a região mais onde ainda tem Mata Atlântica, porque ela era nativa e ela se espalha. A hora que ela encontra um lugar sombreado, bom, ela toma conta do jardim. Se você não cuidar, ela pode dominar. Então, o que acontece com essas plantas? Elas ou estão no seu ambiente apropriado, como essa que eu mostrei, que é nativa, ou então, a maioria das plantas ruderais, elas prosperam muito bem em condições muito adversas. Por exemplo, ela pode crescer tanto num sol forte, quanto numa região muito sombreada. Então ela aceita qualquer opção. E isso ajuda que essa planta se torne ruderal. Ou então, ela pode crescer tanto em lugar com chuva, muito úmido, ou em lugar seco, como por exemplo um picão. Picão nós encontramos em todo lugar, nós encontramos não só no Brasil, na África, na Austrália, o picão é muito parecido com isso. Então ele se dá bem nessa região, condição adversa. Também elas regeneram com bastante facilidade depois de cortada. Como eu falei dessa tiririca, que eu acabei destruindo ela, as tiriricas em geral, também as trapoeiraba, são várias espécies que a gente corta e
ela tem essa capacidade de ser cortada e ainda continuar crescendo, às vezes com mais força. Então ela é uma forte candidata a ser uma planta que vai invadir o nosso jardim. Outra coisa, essas plantas têm o crescimento reprodutivo bastante eficiente. Como eu mostrei, aqui nós temos uma... Olha, essa plantinha é um trídax. Tem uma florzinha pequenininha, tem gente que chama picão branco. Olha o vasinho meu, um vaso bem pequenininho, né? Eu tinha aqui uma suculenta, que era a que eu ia criar. No meu vasinho veio essa trídax, que a semente vem pelo vento. Eu tenho aqui uma pimentinha, que não era para estar aqui também, depois eu vou tentar transportar, porque a semente eu tinha um pé de pimenta e ela cresceu aqui do lado. Mas eu tenho uma outra aqui que não é desejável, apesar de bastante bonitinha, é o trevinho. Então, nós temos muitos trevinhos, algumas espécies de trevo que acabam crescendo nos nossos vasinhos. Então, agora, nesses dias que a gente está em casa, olha que gostoso, você para um pouquinho, pega um vasinho, não precisa ser grande vaso não, meu vasinho pequenininho. Aí eu tenho que estar sempre atenta. O que é que está nascendo? Eu quero ela ali? Se eu quiser deixar meu trevinho aqui e cuidar do trevo, não tem problema. Eu sei quem é, então eu cuido dele com carinho. O que elas têm? Elas têm um crescimento reprodutivo ou vegetativo bastante eficiente. Então, ela dá a flor. Às vezes a flor é muito pequena. Eu tenho aqui, eu vou arrancar desse outro vasinho. Essa daqui, ela tem, a florzinha dela é minúscula. E ela muito pequena já dá a flor. Então o que acontece, essa brilhantina? Ela prospera bem, mas ela gosta de solo úmido. Ela não se dá muito bem no sol. Ela quer bastante água, um solo rico. Então, mas ela cresce no vasinho, eu posso fazer um vaso só com ela, fica bonito, para quem está com dificuldade de cuidar. Então, às vezes a planta dá uma florzinha pequenininha quando ela é muito nova ainda. E quando a gente olha para o vasinho, pronto, ela já deu fruto, e a semente já dispersou, ela já vai ter filhinhos dela, no próprio vaso. E quando eu arranco, daqui a algumas semanas, eu já tenho ela ali de novo. Então, toda semana, na verdade, eu olho meus vasinhos todos os dias. Porque eu dou uma pausa, ou quando eu chego do serviço, aquela relaxada, a gente olha no vasinho para ver o que tem de novidade. Essas plantas, então, são várias adaptações. Uma outra adaptação, as sementes, quando elas caem ali no solo, na nossa terra, ela fica viável por muito tempo. Algumas sementes, por exemplo, se você joga o feijão, ele cresce, e em pouco tempo ele já dá uma mudinha. Se você não cuidou, morreu. Mas elas não, elas ficam ali no solo, esperando o momento para dar para crescer, para germinar. Então, essa viabilidade longa faz com que também seja uma planta ruderal. Essas plantas, muitas vezes, elas, entre aspas, roubam os nutrientes do solo. Então, isso não é algo interessante para quem tem um vaso ou um jardim. Mas, além disso, algumas plantas, elas elas produzem alguma substância que é eliminada no solo e que impede o crescimento de outras. Então, eu percebi no meu jardim, eu tenho a trapoeraba, ela começou a crescer, ela gosta de solo rico e úmido. Então, nos meus canteiros que estavam mais úmidos e escurecidos, essa trapoeraba que eu estava cultivando começou a crescer muito forte. Nesse vasinho, eu tenho uma trapoeraba, eu arranco com essa daqui. Tá? É da família Comelinácea, as trapoerabas são da família Comelinácea. Eu quero evitar falar muito os nomes científicos. Todas essas plantas, a gente que estuda lá no herbário, a gente tem esse nome científico.
um nome científico para elas. Essa daqui é da família Comelinácea. Então, o que acontece com essa daqui? Aonde ela cresce, ela começa a dominar o espaço, sufocando as outras, e eu passo a ficar com um vaso, igual esse meu vaso. Eu já não tenho mais a minha plantinha, que era essa daqui que eu estava cuidando, uma outra suculenta, 11 horas. No final eu estou com um trevo, né? Aqui uma plantinha que eu acho bastante bonitinha. São várias plantinhas, uma asterácea. São várias coisas que eu não quero. Então, o que eu vou ter que fazer com o meu vasinho depois? Arrancar essas daqui e manter só aquilo que me interessa. Isso é um passatempo bastante interessante. É claro que a gente tem que colocar os adubos e terra nova. E isso nossa planta ruderal adora, né? Quando coloca esse adubo ou põe alguma coisa, traz terra com sementes. Estão perguntando se o trevo prejudica a bromélia. É uma pergunta. É interessante que façam perguntas. Na verdade, prejudicar a bromélia não. A bromélia é mais forte que o trevo. Deixa eu ver se eu trouxe algum vasinho com bromélia para cá. Eu não trouxe. Eu tenho, mas eles são maiores e são mais pesados. Mas quando você tem a bromélia e o trevo, o que o trevo tem? Ele tem um bulbinho embaixo da terra. Se você arranca só as folhas do trevo, ele está consumindo os nutrientes do solo. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente tem que tirar o mais fundo possível, tirar aquele bulbinho dele. Se você deixar ali, ele vai continuar crescendo, mas ele não produz alguma coisa, igual eu estou falando da trapoeraba, tem algumas espécies que já foram estudadas, é claro que nem todas foram estudadas. Por exemplo, a tiririca, várias tiriricas que são ciperáceas, os cíperos rotundos, que é uma das ciperáceas, já foi estudado e ela sim inibe o crescimento de outras plantas, e muitas vezes direcionado, mas não tem nenhum estudo de oxalis, que é o trevinho, prejudicando uma bromeliácea. Essa combinação. Algumas plantas, é claro que hoje em dia está muito na moda as punks, então algumas plantas que estão crescendo no jardim, se a pessoa conhecer, mas tem que conhecer muito bem, pode utilizar na alimentação. Uma que é fácil de reconhecer, eu tenho no meu jardim, mas ela é bastante ruderal, olha, capuchinho, é o tropelo, a flor é linda, e essa flor tem sido bastante utilizada em salada, em enfeites. Então, assim, não vamos ter o mato como inimigo. Mas, assim, eu não quero que tenha muitos matos, eu não estou com muito tempo, agora eu estou trabalhando, eu saio cedo, volto tarde, e eu quero o meu jardim, meus vasinhos. Então, algumas técnicas que eu tenho usado é colocar alguma coisa que não afete a minha planta, mas que proteja o solo. Casca de árvore, às vezes, é interessante. Eu ponho no vasinho, o vaso maior, ou num canteiro, e isso diminui o número de plantas. Vamos ver. Aqui dá para ver, é uma casca de árvore, eu ponho. O que mais que nós temos? A gente pode comprar no mercado, olha que legal, argila expandida. Essa daqui também, muita gente já deve ter visto nos jardins. Lindo que fica a pedrinha rolada. Olha a pedra rolada, que bonitinha. A pedra batata, tem gente... geralmente dá em rio, também a gente compra em vários lugares. Algumas pedras que eu pego, olha que linda. São bastante bonitas. Também a gente compra em alguns lugares. Você enche só com essa aqui. E às vezes até plástico. Né? Hoje em dia, com o ser humano fazendo tanto plástico, vamos ver se eu consigo mostrar, porque ele fica transparente. Olha, uma pedrinha transparente, bastante bonita. Então isso daqui é um plastiquinho que eu encontrei, também a gente coloca. Mas, em todo caso, não é colocando isso, forrando o teu vasinho, que vai impedir que o mato cresça. Olha aqui o meu
O meu vasinho eu coloquei bastante pedrinha, né, fechando as pedrinhas, pedra expandida. O meu vasinho que era para ter o manjericão roxo, estava cuidando dele, é uma mudinha, estou fazendo mudinha para passar para o jardim. Cresceu nele uma pimenta, que eu não tinha plantado, e várias coisas. O trevinho aqui. O trevinho, se eu puxar, vai sair só a folhinha. Ela é difícil, olha, não sai ele inteiro, ficou uma parte dele ali. Essa resistência dele é porque ele não... ele quer continuar, que é uma forma de continuar vivo na planta. Bom, tem muita coisa para a gente falar sobre as plantas ruderais, principalmente se eu começar a falar de cada planta. Porque se nós temos 2.000 no mundo, é claro que eu não conheço as 2.000, que eu tenha 300 no Brasil, algumas só ocorrem em alguma área, só no Nordeste, outras ocorrem só no Sudeste, só no Norte, mas a maioria das plantas ruderais, elas crescem no Brasil inteiro. O vento está aí, leva, e não tem muito como a gente deixar nosso jardim, principalmente gramado, gente. Gramado é bastante difícil controlar, porque a tendência é a gente contratar ou pagar alguém para passar uma máquina, uma cortadora. Roça tudo, corta aquela grama que nós queremos e corta também as plantas ruderais. Mas o que eu falei, a planta ruderal, ela muitas vezes cresce mais vigorosa quando corta. Então, teria que ficar, se é um pedaço pequeno de gramado, para o gramado ficar bem bonito, arrancar mesmo com arranca-inço, uma por uma, as tiriricas. A braquiária é uma grama que vem forte, os animais comem a semente e pronto, você não tem como controlar essas plantas. O controle é bastante difícil. Bom, destas plantas, o que a gente pode pensar? Se eu estou com bastante dificuldade, eu posso ter um vaso de trevinho. Eu estou com bastante dificuldade, eu estou com o meu tempo corrido. Então, a gente pode cultivar. Eu cultivo essa que eu mostrei para vocês, eu tenho um canteiro dela. E como ela é ruderal, ela vai bem. Tem algumas avencas que crescem bem também. Aqui uma pergunta. No jardim, tira as que não quer, como vaso? Uma pergunta que fizeram. Deixa eu ver, vamos respondendo. Aqui tem uma pergunta, a casca é comprada? Nós podemos comprar sim casca, mas em geral, eu passo perto, às vezes, aqui mesmo no meu condomínio, tem algumas árvores que eles podam. Na hora que faz a poda, algumas cascas dá pra gente usar. E eu acho que na cidade toda, quando você vê um galho caído, andando, caminhando, mas dá para comprar essa casca sim. Mais perguntas? Eu não vejo as perguntas aqui, Giovana. Eu estou com uma ajudante filha aqui. Como proceder no jardim? Assim, sem ser no vaso, você tem um jardim grande, você quer retirar as plantas que não são desejáveis, é o mesmo procedimento que eu fiz no vaso. Às vezes é mais difícil, porque o jardim é uma área maior e você teria que ficar ajoelhado ou agachado. Eu fico agachada. Uma coisa é usar enxada, mas aí tem que conhecer muito bem o jardim, o que é. Tem pessoas que usam um delimitador da planta, você compra aquele delimitador, fica mais fácil, você deixa a parte do pé, uma roseira, por exemplo, do pé da roseira até o delimitador, você mantém sempre sem mato, não deixa crescer nada. Põe essas pedrinhas, isso tem me ajudado bastante, colocar as pedrinhas perto das plantas maiores, por exemplo, a roseira. E aí, fora disso, eu procuro manter um gramado.
Com o tempo, como a grama é uma planta resistente, a maioria das espécies de grama é uma planta, são espécies resistentes e funciona até como uma ruderal. Se você ficar podando e mantendo sempre essa grama bem bonitinha, bem podada, as ruderais vão ser cada vez em número menor e muitas vezes você pode retirar só as tiriricas ou a braquiária. Quem olha sempre o jardim começa a reconhecer e falar, não, essa eu não estava plantando, deixa crescer um pouco mais, não, essa não é. Em casa eu tenho, aqui está murchinha, mas o quebra-pedra, é um filanthus. Lá também tem uma florzinha muito pequenininha, delicada. Até uma história interessante, eu cheguei no vasinho do meu sobrinho que tem 13 anos, e comecei a arrancar todos os filanthus. Ele chegou, é o quebra-pedra. Ele falou para mim, mas tia, eu estou cuidando dele. Então o que ele estava fazendo? Ele mantinha a planta dele, estava arrancando todas as outras e deixando os filanthus. E eu, antes de perguntar, eu falei, eu não sabia. Ele falou, mas elas eram tão lindas e eu deixei algumas. Eu falei, isso em semanas a gente tem de novo esses filanthus. Isso. Aqui uma coisa que lembraram, bem interessante. Esses matos, realmente eles fazem isso. Muitas vezes, aqui a pergunta, o matinho escolhe as plantas parecidas para ficar fazendo um mimetismo? Então, às vezes, não é bem, ele cresce junto com a outra. Por exemplo, essa trapoeraba. Então, eu tenho o vasinho de comelinácea. Essa comelinácea eu estou cuidando. Aí nasce uma outra espécie que é ruderal. Não é aquela que eu estou cultivando. O que acontece? Como elas são muito parecidas, não é que ela escolheu aquele vaso. Eu vou arrancar as outras e vou deixando ela porque eu não tenho certeza que é. E quando eu vejo, pronto, já empesteou. Jardim. Em jardim é fácil, em canteiro. Porque em vaso você reconhece, delimita bem. Mas no jardim grande, eu tenho um canteirinho que eu quero só uma espécie, né? Uma iridácea. E começa a crescer essas que tem a folha afinada também, principalmente as tiriricas, e de pequenininha eu não reconheço. A hora que eu percebo quem ela é, eu estou retirando as outras, pronto. Não chega a ser um mimetismo, mas eu arranco sempre as outras que são diferentes e vou deixando as parecidas. Mais uma pergunta. O trevo é indesejável por quê? Bom, são várias espécies de trevo. Tem trevo que a gente cultiva no vasinho, tem uns trevos de flores até relativamente grandes para trevo, cor-de-rosa. Mas o que é indesejável? Eu tenho um jardim, eu plantei uma coisa. Começa a nascer um monte de trevinho. Ele está usando os nutrientes do solo da minha planta, do meu jardim. E ele é muito vigoroso. Eu arranco, ele está ali, eu não quero um canteiro só com trevos, né? Mas é indesejável porque não é ele que eu plantei. Tá? Existem espécies de trevo que a gente planta, existe até uma espécie de trevo que na verdade não seria trevo, porque tem 4 folíolos, né? Que é o trevinho de 4 folhas, ele existe, não é uma planta anômala. Você pode ter um vasinho, aí pronto. E esse trevo de 4 folhas, ele não é ruderal como alguns trevos de florzinha amarela, até de florzinha rosa. Esse que eu coloquei na apresentação, na abertura da apresentação, o trevinho cor-de-rosa, ele até é ornamental, mas não é ele que eu quero no meu jardim. Eu não sei se tem mais perguntas. Eu não sei se eu consigo ver aqui. Tem uma pergunta aqui, olha. Estou pensando, deixa eu ver se eu consigo. Estou pensando em deixar algumas na parede, devem ser funcionais. Sim, olha, uma ideia interessante que apareceu aqui. Essas plantas que são ruderais, elas são mais fáceis para fazer essa parede vertical, né? Aquelas que se dão muito bem em áreas
ensolaradas, então só que nem sempre elas são muito bonitas. Muitas vezes as folhas delas ficam a ponta comida por alguns bichos. Muitas são comestíveis, tá? Eu não vou falar das punks, é uma outra história. As punks são aquelas que são não convencionais e usadas na alimentação. Então, dentro das punks tem muitas, como a serralha, por exemplo, que é uma punk muito gostosa. Aqui uma outra pergunta. Eu arranco o trevo do vaso. Sim, a gente fica com dó porque é uma folhinha. Eu posso ter um vasinho, eu posso fazer um vaso só com trevo. Fica um vaso bastante bonito, fácil de cuidar, porque o trevo vai muito bem. No meu trevinho eu tenho que tomar bastante cuidado porque dá muito uma ferrugem amarela. O que eu uso para... então, no jardim, nos vasos, a gente acaba usando não só adubo, mas algum tratamento para evitar pulgão, ferrugem. E o trevinho, ele pega muito uma ferrugem amarela. Eu tirei as folhinhas que tem ferrugem amarela, eu em geral arranco, tiro fora mesmo, não deixo no jardim. Mas não sei o quanto é verdade que vale, eu uso, eu amacero o alho, deixo o alho em 1 litro d'água, deixo por umas 2 horas, depois eu borrifo, até no meu mato, porque eu não quero a ferrugem. Às vezes a ferrugem pega muito tomate, eu tenho um pezinho de tomate, o manjericão, e o trevo ele pega muito. Então se você tem um vasinho de trevo, ele fica bonito e acontece isso. Com o alho borrifado, diminui. Eu uso NIM para pulgão. O fumo, se você também fazer uma calda, ferver, fazer um chá de fumo, colocar um pouco de sabão de coco e borrifar, ajuda também no pulgão. As tiriricas são úteis para o solo? Eu não acho que tiririca é útil para o solo. A tiririca ciperácea, nós temos a tiririca ciperácea e essa tiririca que tem a florzinha amarela. São até mais de tiriricas são várias espécies. Algumas espécies já foram estudadas, o que ela produz? Ela produz uma substância química que deixa no solo e ela impede que uma outra planta, então geralmente é uma planta certa, não é direcionada para uma espécie. Mas eu tenho ali um jardim, eu tenho a tiririca, ela pode sim atrapalhar a planta. Eu prefiro atrapalhar, a menos que eu queira um vaso com tiririca. Também fica bonito. Na minha opinião, até o pessoal no serviço, meus amigos, meus colegas de trabalho, eles brincam que eu gosto de ter um jardim de mato. Eu adoro o mato, eu acho eles lindos. Então eu tenho vasinhos, eu já tive alguns vasinhos que eu cuidava só de um mato, dá para você fazer só com a tiririca. Mas assim, um gramado, se você deixa a tiririca, deixa o trevo, ele perde a graça do gramado. Ou se eu tenho um canteiro de roseiras, eu quero as roseiras. Se começa a ter tiririca e outras coisas, as trapoeraba, todos os matos, parece um ambiente abandonado. Mas se eu pegar um mato e cuidar só dele, ele já não parece abandonado. Então o que eu faço no meu jardim, no meu vasinho, eu às vezes mantenho sim. Eu não sei se eu tenho aqui um mato em especial para mostrar. Mas muitos não ficam... Deixa eu mostrar. Esse aqui eu acho que eu já tinha até mostrado. Olha como está lindo esse trevo. Esse trevo aqui eu tenho deixado em alguns. Mas esse é um dos que ficam... Essa aqui é uma espécie. Aqui eu acho que é a mesma espécie. Nós temos várias espécies. Eu tenho mais de uma aqui no quintal. Tá? Esse matinho baixo aqui, ó, que eu tenho, estou com vários filhotes. Eu não me lembro o nome popular dele, mas o nome científico é Elephantopus mollis. Então, esse daqui é um matinho que eu mantenho, eu tenho um vasinho com ele, eu tive uma aluna que estava estudando para ver a diferença de 2 espécies, e eu mantive, e é gracioso. Só que quando ele dá flor, ele realmente fica feio, ele seca depois que ele dá flor, e aí a gente perde o vasinho. Sim, a pergunta que praticamente eu estou falando, poderia fazer vaso de ruderais. Olha que ideia, para quem tem preguiça de cuidar ou está achando que a planta não está indo para frente.
Eu vejo que uma ruderal está crescendo melhor que as outras plantas e ela é bonita, eu posso manter, igual aquela, a samambaia. Caiu aqui. Ó, eu posso ter um vasinho com essa samambaia. Eu arranco sempre ela, eu tenho ela para todo lugar, ela gosta de sombra, lugar sombreado. Mas em alguns lugares eu deixo, porque na verdade ela é ruderal, eu não plantei. Qual é a diferença? A ruderal você não plantou. Foi o passarinho que plantou, foi o vento que plantou, ou foi você que trouxe o carrapicho, ou teu cachorrinho, o cachorro quando vai passear no mato, anda ali no gramado, traz carrapicho, traz picão. Então, às vezes, essa planta veio na gente mesmo, no nosso sapato. Eu não plantei. Isso é a planta que eu não quero, é a que eu não plantei. Sim, aqui. Tá, já vi. Uma coisa que uma amiga minha, Lúcia Rossi, que trabalha comigo, ela me lembrou, ela alertou. Olha, as plantas ruderais, elas ajudam a regenerar o solo. Então, se eu tenho um solo muito ruim, às vezes até com entulho, eu deixei ali parado aquele solo por um tempo no terreno. Quem vem primeiro? Não adianta eu plantar algo delicado. Vai vir com o vento, com o pássaro, as sementes. E aí ele começa a regenerar. A raiz segura os nutrientes e se deixar um bom tempo, eu não vejo mais nem os entulhos, nem as pedras, nem o lixo, eu vou ter as plantas. Então, se um lugar é abandonado, são as ruderais que vão recuperar em primeiro lugar. Depois que elas já recuperaram, seguraram, barranco para segurar a terra. Melhor coisa, tem várias espécies de capim. Na hora que a gente fala em grama, nós temos um número muito grande de espécies, a maioria importantes. E várias delas seguram o solo e fazem o solo com mais nutrientes. Pode usar alho? Eu não conheço. Eu tinha procurado isso já há bastante tempo. Eu acho que foi mesmo na rede da internet, na web, que eu procurei, achei o alho. E eu uso o alho realmente para quando tem fungo. Eu não sei se serve para outras coisas. Então, se mato funciona como indicadores de solo, teria que perguntar para alguém que trabalha com solo. Realmente, eles nascem em solo específico. Há espécies que preferem solos mais ácidos, só que eu faço a parte de identificar a espécie. Seria um meio, teria que ter uma tabela com o solo, o tipo de solo e qual espécie. Porque eu falei, as trapoerabas, as comelináceas, elas gostam de um solo com bastante humus e bastante encharcado. Então eu vejo muito isso na reserva de Paranapiacaba. Nós temos uma reserva lá em Paranapiacaba. Quando a gente vai para essa reserva, tem algumas espécies de trapoeraba, algumas nativas. Então, para esse tipo de indicação, seria bem interessante fazer um estudo e fazer uma tabela. Eu não conheço se já existe esse estudo. Estou vendo mais perguntas. Eu estou olhando aqui, mas é complicado. A gente... O cachorro dela pegou muito picão em abril e maio principalmente. O picão dá nesse período ou é do ano inteiro? Tá. Então, aqui é a pergunta, que o cachorro pega bastante picão entre abril e maio. E depois não. Sim, as espécies, como as espécies ornamentais, como as espécies cultivadas, elas têm o período de floração dela. O picão tem um período que ele prefere mais sol, então vai dar nessa parte. O cachorro com certeza trouxe o picão para casa, se coçou, você tirou, jogou no teu jardim. Ele vai ficar um tempo que você não vê o picão, porque ele está ali, ele segura, o que eu falei que é essa resistência da semente, ele pode ficar ali por um bom tempo, sem germinar. A hora que o clima tiver bom, temperatura, a água, ele vai germinar e você vai ter um monte de picão no teu quintal. Tá vendo? Porque muitas vezes a ruderal não é tão interessante. Eu vou ter o picão no quintal, eu tenho um cachorro, meu cachorro vai estar sempre com picão.
O meu cachorro, ele pega muito, que ele não gosta, são os carrapichos. Carrapicho também enrosca. As plantinhas podem ser tóxicas. Por isso que quando eu não quero falar de punks. Punks são aquelas plantinhas quando você sabe qual mato você come. Então, para eu falar das punks, eu teria que mostrar, explicar bem, você tem que reconhecer, porque tem aquelas plantas que são venenosas. Uma planta bastante, que na minha opinião, é bastante bonita, é oficial de sala, que chama Asclepias curaçávica. Ela dá no jardim, não é tão comum, mas em campo, em lugar mais aberto, em vasinho, essas Asclepias também não nasce, ela é muito robusta, mas ela é bastante tóxica. Entre essas, há outras que são tóxicas também, então a gente tem que tomar bastante cuidado, até algumas tiriricas, então nem tudo é bom você comer se você não conhece muito bem quem é. Deixa eu ver se... O André Dias comentou que hoje em dia você acha sobre essas plantas na internet, em biografias. Ah, sim, isso. Aqui, então um outro comentário. Sim, as pessoas encontram muitas informações sobre as punks na internet, tá? Mas eu ainda continuo falando. Como eu sou taxonomista, muitas vezes a diferença entre uma espécie que é tóxica e uma espécie que é comestível não é tão grande. Então você tem que realmente ter certeza daquilo que você está comendo. E ver que o vizinho comeu, que outras pessoas comeram. Então não é sair comendo tudo que aparece. E na internet você tem que ter certeza que você reconhece aquela planta. Muitas vezes, então você vê a flor. Eu sempre peço, quando alguém me manda para identificar as plantas, a gente pede que mande uma amostra da planta. A flor, principalmente. Nem sempre a folha resolve tudo. Alguma ruderal floresce o ano todo? Sim, deve ter ruderal que floresce. Eu tenho... florescer o ano todo no mesmo lugar é bastante difícil, porque aquela planta que é resistente à seca, às vezes não resiste à chuva, acaba morrendo, então elas têm um período. Mas eu trabalho muito com uma família que se chama convolvulácea, e nessa família tem várias espécies que são ruderais, como as cordas de viola. E algumas espécies de corda de viola, são poucas, eu consigo encontrar florescendo ao longo do ano, mas não no mesmo lugar. Então, muitas vezes, nesse canteiro ela floresceu, e no mês seguinte ela está florescendo em outro lugar. É mais difícil. Eu acho que para as plantas elas têm um período de preferência. No Brasil, se a gente pegar a distribuição dela, ela vai florescer o ano inteiro, porque tem uma época que está florescendo no Nordeste, a outra época no Sudeste, dependendo do clima. Bom, gente, nós já estamos chegando a 1 hora de transmissão. Eu estou vendo que tem ainda algumas perguntas, depois eu não sei se eu consigo ver e responder tudo. Eu estou vendo que bastante gente gosta das ruderais, como eu. É engraçado que eu gosto muito das ruderais. Meus vasinhos têm as ruderais e eu cuido de algumas. Parece bobeira, né? É igual cuidar de bicho do mato. Mas eu cuido de bicho do mato também, gosto muito. Eu tenho o saruê que vem me visitar sempre. Aqui, meu filho nem as aranhas não pode tirar, então bicho também a gente gosta dos bichinhos na planta. Eu só não gosto do pulgão. E do gafanhoto também não. Então tem alguns bichinhos que eu tiro da planta. Sim, olha aqui, ó, não é o tema, né? Mas a gente tem eu poderia falar um pouco mais, mas eu acho que a gente não tem muito tempo para falar de pulgão
de várias pragas, né? Esses fungos. Eu acho que isso daí poderia ser uma outra live. Ah, então, aqui, ó. Obrigado. Eu não sei se precisa até do fundo branco, mas olha, nós temos várias espécies de arácea. As aráceas, elas são muito tóxicas, mesmo para os animais. Em geral, os animais não comem, mas já aconteceu de gato, de cachorro comer arácea. Ela tem cristais de oxalato de cálcio e algumas espécies, igual essa daqui, ela é cultivada, mas ela foge do cultivo. Então a gente tinha ela num vaso, ela fugiu, agora eu procuro fazer um manuseio do jardim para retirar as lindas aráceas. Elas são lindas, mas quem tem bicho toma bastante cuidado. Tem as espécies que tem látex também, então a gente tem que tomar bastante cuidado. Algumas euforbiáceas têm látex que são tóxicos, tem que saber. Eu acho que tem assunto para fazer, falando principalmente das tóxicas, talvez assim, as plantas tóxicas que estão no nosso jardim. Ah, então, a Márcia Rossi falou que tem um livro. Ah, não, Sérgio. O Sérgio Leite estava falando que tem um livro da Ana Primavesi, que é sobre as plantas indicadoras de como reconhecer o solo, os problemas do solo. Então, existe. Aqui não é a minha área de atuação. Eu atuo principalmente dando nome para as plantas. Tá? Aí o Rubens perguntou se as plantas ruderais são heliófilas. Nem sempre. E tem plantas ruderais que são heliófilas, quer dizer, heliófila o que é? Gosta do sol, amiga do sol. Tem várias espécies, elas crescem em frestas, em tijolo, essas são as plantas ruderais que gostam do sol. Mas tem as plantas ruderais que são de sombra. As comelináceas, por exemplo, elas são muito, você tem que sombrear bastante para poder ter. E algumas plantas ruderais, quando você sombreia, elas desaparecem. Então tem tudo. Que planta de pequeno porte você sugere para local sombreado? Nossa, tem tantas. Então tem as ornamentais, por exemplo, comelinácea é uma planta que gosta de local sombreado, algumas aráceas, eu teria que pensar quais as plantas que gostam mais de local sombreado. Mas tem várias que crescem bem. Aqui eu tenho... Não, eu não tenho nenhuma amostra aqui. Não, tropelo... A maioria gosta de sol, mas tem sim... Estou pensando quem gosta de sol, de sombra. É só a gente deixar um lugar sombreado, olha, fácil. Fecha, tem um lugarzinho no teu canteirinho que é sombreado, você não planta nada. Vai nascer musgo, que é bonitinho, né? Alguns musgos, e aos poucos vão nascendo outras plantas que te interessam. E você vai olhando, essa daqui nasceu sozinha, ela é bonitinha, ela veio com o vento, ela se deu bem aqui, está na sombra, então é ela que eu vou cuidar. Isso já aconteceu no meu canteiro. Eu tive uma vez quase como uma forrageira, e ela tinha crescido ruderalmente ali. Essa pilha, essa plantinha que se chama pilha, pronto. Essa daqui, ela está fraquinha porque desculpa, eu tirei ela, eu não sei se dá para ver. Isso daqui, ela forma assim, ela toma conta, até o meu colega, o Sérgio Romaniuk, que estuda esse grupo de plantas, ele falou, nossa, Rosângela, eu gostei que você está deixando as pilhas aqui no nosso jardim, porque era um jardim sombreado ali perto da minha sala, no laboratório, a gente tinha um pequeno jardim sombreado. E eu falei, vou deixar quem tiver forte. Então dá para você fazer isso, deixar essa pilha, olha que exemplo lindo. Nossa, agora fugindo das perguntas, daqui a pouco eu acho que vai encerrar a nossa apresentação. Ao nomear uma planta, qual a liberdade criativa você tem? Sempre aparecem matérias de espécies que homenageiam coisas famosas. Nós temos toda a liberdade criativa. Nós temos um código de nomenclatura, ele é internacional, então tem toda uma regra para fazer o nome. É um nome latinizado.
Nós temos a tendência de homenagear botânicos importantes, ou alguém, ou alguma coisa que foi importante para a botânica. Mas eu gosto muito de procurar um nome latinizado de acordo com o local que ela estava crescendo, que é mais fácil depois identificar alguma característica, né? Então, se ela tem um indumento que parece seda, olha que bonito você falar cerícia. E aí é fácil, porque a pessoa quando pega a planta, olha aquilo, vê que parece seda, ponto, cerícia é um nome bom. Mas a gente tem toda a liberdade, eu posso inventar um nome, desde que seja aceito. Eu não gostaria de fazer um nome muito feio, mas tem nomes que eu homenageei uma planta para um pesquisador argentino, muito conhecido nosso, o nome dele era Antônio Krapovicas. Olha o nome que difícil. Só que eu tenho que latinizar, então ficou Bonamia crapovicasi. Mas porque esse botânico conversou comigo e falou, olha, eu tenho quase certeza que essa espécie é nova. E eu procurei identificar, nós ficamos anos para ter certeza que era novo. E eu e um outro aluno, o André Moreira, nós descobrimos sim, ela é nova. Bom, gente, temos um minuto para nós, eu vou encerrar essa apresentação e vamos ver. Qualquer dia a gente faz uma nova apresentação, talvez falando das flores do meu jardim e não dos matos, que no final eu vou falar de mato. Obrigada, gente, pela audiência, um beijo para cada um e espero que cada um tenha sentido um carinho especial por os meus matos. Então, tchau. Desligar aqui. Vamos ver como é que eu desligo agora. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Tchau.